E aí tivemos a entrevista ontem. E aqui eu quero levantar uma bola no seguinte. A Elisa só diz aqui, ó, hoje, 18 horas, participarei do Papo Antagonista com Cláudio Dantas, o Mainardi e o Sabino. Tô em casa com meus amigos. A Elisa fala, alguém sabe me responder por que a qualificação do entrevistado é ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e não de ex-juiz da Lava Jato? Parece que o prestígio está em ser ex-ministro e não ex-juiz, né? Todo mundo quer estar colado em Bolsonaro, né? Mas enfim. Um dos principais pontos, para mim, o principal ponto de toda a entrevista do Sérgio Moro, quem levantou foi a esquerda. Eu só consegui ver porque tem algumas pessoas da esquerda que acabo seguindo, tem umas listas no Twitter que eu vou acompanhando, que eu não parei para ver a entrevista. O Matheus Romo diz, ó, em apenas 20 minutos. Vou ler aqui, vou pular o primeiro ponto. Modelo de estabilidade econômico. PSDB e o PFL, década de 90, governo FHC. Esse é o modelo que o Moro busca. O Brasil esteve pior com Lula do que hoje com Bolsonaro. Espero que ele realmente tenha pelo menos essa noção, né? Isso é uma verdade. Tá achando ruim agora? Espera janeiro de 2023. E o principal ponto. Tribunal de Corrupção será inspirado na Revolução Colorida Ucraniana. Assim como Lula, toda vez que aparece a oportunidade ele fala de regulamentar a imprensa, Moro está insistindo nessa tecla desse tal tribunal anticorrupção. O cara que levantou isso aqui eu achei interessante, falando no perfil dele, olha a foto de capa do cara. É Moro, apontando aqui algum tribunal dos Estados Unidos e coloca, ó, Banestado Leaks, CC5 Gate, direito processual. Você vê que é um tema que eu acho que vai crescer até 2022, né? O caso do Banestado e as contas CC5. E aí vamos tentar relembrar o que negócio é esse tal de tribunal anticorrupção. Gente, isso aqui tira toda a soberania nacional de um país. Toda a soberania nacional de um país. Burocratas vão mandar em nossa justiça. E a quem você vai recorrer? Cara, eu realmente não sei nem mais. Não sei nem se isso aqui estaria debaixo do guarda-chuva do Supremo. Porque isso aqui tá ligado a algo internacional. Sérgio Moro, no dia 10 de setembro, escreveu na sua coluna na Cruzoé um artigo falando o seguinte: a Corte Superior Anticorrupção da Ucrânia. Ele escreveu esta semana sobre a criação de cortes especializadas como uma resposta à grande corrupção. Você viu, tudo gira em torno de combater a corrupção. Moro só sabe falar isso. Qualquer problema, eu encravei a unha. Vamos ter que combater a corrupção, né? Para desencravar sua unha. Porque a sua unha está encravada porque, sei lá, você trabalhou demais, porque você não tem tempo de sobra, porque assim, a sociedade está ruim, as empresas estão ganhando muito dinheiro, o capitalismo está ruim, a economia vai ruim porque está roubando muito dinheiro, está tendo muita corrupção. Se a economia tivesse melhor, você trabalhar menos horas, não ia ter cravado o dedo. Então temos que combater a corrupção. E vai fazer qualquer conexão maluca para no fim da história a gente vai resolver o seu problema combatendo a corrupção. E isso vai ser a justificativa para qualquer ação. Quer ver o melhor exemplo? Já me veio na cabeça aqui agora. Confie na ciência. O Confie na Ciência do Átila. Não, a gente tá vendo isso daqui por causa da ciência. É pelo seu bem, é pela ciência. Fique em casa. A economia te vê depois. É o Moro e o combate da corrupção. Toda vez que você vê esse culto Átila falar pela ciência, você já fala assim, meu Deus, eu sobrei. Deu mal, perdi. Tenha o mesmo sentimento toda vez que o Moro falar em eu vou combater a corrupção. Não, isso aqui é para melhorar o combate à corrupção. Não, isso aqui é uma pauta anticorrupção. É a mesma coisa. A experiência ucraniana após a Revolução de 2013 e 2014 é bem interessante. A seleção de juízes com apoio da comunidade internacional é inovadora e saudável. Escolher juízes para o seu país via uma comunidade internacional. Não são mais os brasileiros que escolhem os juízes, que vão aplicar as leis, mas a comunidade internacional. O que é a comunidade internacional? Um monte de burocrata, pessoas ligadas aí, quem sabe, ao Foro Econômico Mundial, como a Ilona Zabó, nossa gloriosa, né, amiga do Sérgio Moro. Você vê, né, o pessoal tá reclamando tanto, eu tava colocando a Ilona Zabó apenas num conselho consultivo, não decide nada, é consultar, né, a mesma consulta para na hora de escolher um juiz, né. Você vai determinando as coisas, trabalhar com compliance, determinar algumas regras para responder às graves omissões e, por conseguinte, à impunidade na violação de direitos humanos. A comunidade internacional reuniu-se e criou em 98 o Tribunal Penal Internacional. Olha só.
Veja-se que aqui a percepção é de que os vigilantes nacionais precisam ser vigiados em suas omissões por vigilantes internacionais, de forma a assegurar que graves violações a direitos humanos não permaneçam impunes. Vou te dar um exemplo. Vai ser alguém de fora que vai falar se o juiz está trabalhando certo ou não. Vamos só olhar o que acontece dentro de nossa casa. Quando o Bolsonaro ele é assim vilipendiado pela imprensa que imputa crimes nele e tudo mais, e ele resolve abrir só um simples processo assim de calúnia, difamação, não quer mandar prender ninguém. A imprensa diz que é o quê? É um ataque à liberdade de expressão. Bolsonaro está contra os direitos humanos. Se lembra lá, acho que foi do Human Rights Watch, um relatório da quantidade de jornalistas sendo processados e como o Bolsonaro ataca os direitos humanos, quer calar vozes. Aí quando você vê o Sérgio Moro falar, não, que vai ter uma corte internacional para ver se os direitos humanos vão permanecer impunes. Qualquer tentativa de você denunciar alguém por calúnia e difamação que seja da patota vai ser classificada como uma violação dos direitos humanos. Olha o que o cara quer implementar no Brasil. Desde então, o TPI tem tido uma atuação positiva a nível global, né? Na concepção do Moro. Interessante notar que as críticas a eles direcionadas têm maior relação com a falta de atuação, em alguns casos apontados como graves violações de direitos humanos, mais uma vez pela omissão, do que propriamente por sua atuação nos processos que já julgou. Uma das respostas foi a criação de uma Corte Superior Anticorrupção, com competência especial para processar e julgar casos de grande corrupção. Olha o que a gente viu, né, durante a Vaza Jato. Vazando conversas de possível depoimento forjado, uma possível manipulação de um senhor de idade que sofre de Alzheimer e você induz o cara a ter memórias que ele não teve para você obter um resultado, uma possível criação de uma rúbrica fiscal falsa para você justificar uma busca e apreensão. Imagina, né? E agora você tem uma corte superior. Vai ser o que? A nível STJ, STF, está ali no mesmo patamar. Você entende quando eu digo que a Lava Jato é diferente do lavajatismo? Isso aqui é lavajatismo, é uma ideologia. E olha como, sabe aquela... Não é profecia autorrealizável. É aquela assim, é quando você começa a fazer algumas coisas, para quando ela acontecer, você achar meio normal, sabe? Faz aqueles filmes assim meio distópicos, e quando acontece, você fala, você já está habituado. Olha o que o Cláudio Dantas postou 2 dias atrás, dia 17. E vê o que o Moro falou desse tal Tribunal Internacional. Sonhei que Moro tinha aberto um think tank com recursos recuperados pela Lava Jato para formar gestores e promover compliance. Com reuniões anuais no Paraguai, estava rolando uma reunião entre os delegados, procuradores e auditores para discutir o regime político. Né? Mas aí apareceu o G deve ser do Gilmar Mendes, que sempre foi um crítico de algumas formas de atuar do Moro. Já está falando, ó, se o Gilmar Mendes reclamar dessa ideia do Moro, dessa corte superior, ela falou, tá vendo? Eu falei do Gilmar, ó, Gilmar é contra aí, Gilmar não presta. Gilmar não presta. Um relógio parado, né, não pode estar acertado 2 vezes no dia. Vê como as coisas são, né? Vamos discutir um regime político, vamos ver um compliance, né? Regras para a gente conseguir combater a corrupção. Olha como vem o discurso dessa gente alinhadinho. Você vê que na época que isso aconteceu, a esquerda, presta atenção, ó, Moro elogia a Ucrânia e defende intervenção internacional no judiciário brasileiro. A esquerda entendeu o problema disso daí lá atrás. A direita ainda não discute essas coisas, sabe, sem medo de, vai ficar parecendo que eu estou defendendo o Lula. Não, todo mundo sabe o que o Lula fez. Todo brasileiro de bem está indignado de ver o Lula elegível. Está indignado, sabe? Dá para discutir isso daqui, se é a favor, sim, do Lula pagar pelo que ele fez. Carlos Bolsonaro, inclusive, né, traz aqui, ó, você vê. Imagina como é que esse tribunal vai ser aplicado, né? Como a gente pode falar, dos iluminadozinhos, né, os verificadinhos, aí pode falar o que quiser. Sempre vai ser uma violação dos direitos humanos. E contra as tias do Zap, o cidadão comum... Putz, peraí, pô. Odeio que isso acontece. Aqui. Quando é com o cidadão comum, esse vídeo aqui acho que vários de vocês já devem ter ouvido, mas olha a fala do Moro. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer
que a polícia tem a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes dos desafios do coronavírus, nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas sanções mais drásticas não vão ser cumpridas. Vai cumprir de boa vontade, né? Vai, tá bom.